Olá, sejam bem-vindos novamente no nosso podcast da Câmara Portuguesa de São Paulo. Eu tenho certeza aí que eu já tenho ouvintes fiéis, pelo menos talvez a minha mãe. Brincadeiras à parte, eu tenho certeza que muitos associados já estão aqui escutando o nosso podcast. Eu já recebi vários feedbacks e eu convido você para que ainda não escutou os episódios anteriores, voltem lá no Spotify ou no nosso canal do YouTube e escute aí os nossos associados trazendo aqui vários temas que podem interessar para aqueles que têm interesse em fazer negócio, seja no Brasil ou seja em Portugal. Afinal, a missão da Câmara Portuguesa de São Paulo é conectar laços, conectar empresas e cada vez mais fomentar esse ambiente empresarial. E hoje o tema é um tema assim que eu confesso que eu estou bastante ansiosa, porque é um tema que a gente... Sabe aquela coisa que a gente escuta falar, mas a gente não entende? Que a gente realmente não sabe como funciona na prática? E o meu convidado hoje é o Ricardo Torre, que está na Valde, né, no escritório Valde há 15 anos, e ele está aqui hoje para contar um pouquinho sobre centro de arbitragem. E eu, antes de mais nada, queria agradecer o Ricardo pelo tempo e pela disposição de estar aqui hoje conversando com a gente e contar um pouquinho do Ricardo, da história do Ricardo e como que você veio parar nesse assunto de centro de arbitragem. Eu que agradeço, bom dia, obrigado pelo convite, é uma alegria estar aqui conversando com vocês, com os ouvintes e trazendo um pouco mais, né, sobre a arbitragem. Acho que é importante a gente difundir não só a arbitragem, como o nosso centro de arbitragem e mediação, são conceitos diferentes e para quem não está acostumado é importante a gente trazer um pouquinho de luz sobre isso. Antes de entrar nesse ponto, respondendo a tua pergunta, eu sou sócio do Valde, eu cuido da área de arbitragem do escritório, tenho mestrado no Brasil, tenho mestrado nos Estados Unidos também, um doutorado em arbitragem, todos pela USP, e já atuo há quase 10 anos no setor de arbitragem. A arbitragem nada mais é do que um meio, antigamente se falava um meio alternativo de solução de controvérsias, hoje em dia essa expressão evoluiu para ser um meio adequado. A arbitragem serve para todo tipo de disputa? Não. A arbitragem só versa sobre direitos patrimoniais disponíveis, ou seja, tudo que tem a ver com dinheiro e que a parte, né, a empresa ou a pessoa física pode dispor, pode abrir mão. Então, não se discute em matérias criminais, trabalhistas, em arbitragem. Tributárias, por enquanto ainda não, mas tem um projeto de lei tentando disciplinar isso, mas essas matérias são reservadas ao judiciário. E o porquê da arbitragem? A arbitragem ela surgiu no Brasil há mais de 100 anos, vem sendo utilizada, mas a nossa lei é de 1996, o ano que vem completamos 30 anos. É um instituto que é bastante maduro, né, embora não seja relativamente recente, a lei em si, mas ela foi alterada em 2015, para incluir a possibilidade de o poder público também participar de arbitragem. Então, ou seja, a democratização chegou a atingir até mesmo entes públicos e a minha prática mostra, e a gente aqui na Câmara, inclusive no nosso centro de arbitragem, tivemos exemplos disso de empresas públicas participando de procedimentos que nós administramos. Como é que eu vim parar aqui? O nosso centro, eu achei super interessante e pertinente o momento em que a gente está fazendo esse bate-papo, porque o nosso centro foi fundado em abril de 2010, ou seja, estamos completando exatamente 15 anos agora, o mesmo tempo que eu tenho de escritório praticamente. E o centro, né, foi evoluindo ao longo desses 15 anos. Nós aqui do Valde, eu, o Arnoldo Valde Filho, que é o presidente, o Marcelo Panella, que é sócio do Panella Advogados, assumimos a gestão do centro de arbitragem em 2019. Antes o centro estava super bem gerido pelo time do Pinheiro Neto, liderado pelo Renato Grion, e nós assumimos esse bastão. Na nossa gestão, a gente focou em tentar modernizar os regulamentos, o estatuto do centro, e para isso a gente não só atualizou o regulamento de arbitragem, como a gente criou novos mecanismos, ou seja, a gente tem hoje um regulamento de arbitragem expedita, que é um procedimento mais simples, porém mais rápido, que envolve demandas de até R$1 milhão. Quando tem até R$1 milhão em disputa, as duas partes podem escolher se submeter a esse regulamento. Ele é diferente porque ele tem algumas regras para justamente simplificar, ou seja, como o valor é menor. Então, por exemplo, um exemplo muito claro, acima de R$1 milhão, todas as disputas geralmente são resolvidas por 3 árbitros. Tá?
Nesse caso da Expedita, nem tem essa possibilidade. A arbitragem expedita sempre vai ser resolvida por um único árbitro. Isso faz com que o procedimento seja mais barato também. A gente atualizou também a tabela de despesas da Câmara, né? Ela estava um pouco defasada e para ficar, inclusive, mais competitiva em relação aos outros centros de arbitragem que são muito consolidados aqui no Brasil. E o mais importante, talvez, que vale a gente mencionar, a gente aprovou o primeiro e único até então regulamento de arbitragem coletiva no Brasil. Esse é um tema muito polêmico, não só no Brasil, como fora do Brasil. Não tem regulamentação legal no Brasil, portanto, por enquanto, essa regulamentação, quando existe, que é o nosso caso, é feita pela própria Câmara, se não, são os próprios árbitros que conduzem o procedimento que vão definindo quais são essas balizas. Então, são demandas literalmente coletivas, né, parecido com uma ação civil pública, mas que são processadas em arbitragem. Então, essa é uma inovação bastante interessante. Legal, Ricardo. A gente vai voltar nesse assunto do Centro de Arbitragem Coletivo logo, que eu quero entender um pouco melhor. Queria também agradecer o professor Arnoldo Valdi, o Arnoldo Valdi Filho, o Panella, o João Ribeiro da Costa, que fazem aí hoje parte da nossa diretoria e mudaram aí nos últimos anos, como o Ricardo bem explicou, como que é o nosso centro. Você já explicou um pouquinho a história, né, que a gente começou aí há 15 anos com o centro. E a minha primeira pergunta é por que a gente começou esse centro, né? Eu estou fazendo uma pergunta porque talvez as pessoas queiram entender qual que é a vantagem de uma Câmara de Comércio, como a Câmara de Comércio Portuguesa de São Paulo, de ter um centro de mediação e arbitragem conectado a ela. Olha, como você bem colocou, a gente é uma Câmara Portuguesa de Comércio no Brasil. E isso envolve transações, muitos negócios, né, entre empresas portuguesas no Brasil, entre empresas portuguesas e brasileiras, entre empresas brasileiras que têm algum tipo de conexão com Portugal. E a nossa relação com Portugal é umbilicalmente ligada desde, literalmente, a nossa descoberta. Então, tem muitos negócios que são feitos e, com o passar do tempo, então vamos rememorar, né? O nosso centro foi criado em 2010, a Lei de Arbitragem de 96. Teve um período inicial em que a arbitragem foi discutida no Brasil, chegou a parar até no Supremo Tribunal Federal, porque se discutia sobre a constitucionalidade da arbitragem. Felizmente, isso foi resolvido em 2001. Então, nosso centro foi criado num momento já de maturidade da arbitragem e consolidação. E isso é uma forma, a arbitragem, pelas vantagens que ela tem em relação ao processo judicial normal, que são a especialidade dos julgadores, então cada parte escolhe o seu árbitro, alguém que é especializado naquele tema, a celeridade, então, via de regra, a arbitragem é bastante mais rápida do que um processo judicial, a própria expertise das matérias que são tratadas no processo é diferente de um processo judicial, porque um juiz é um generalista, né? O juiz passa num concurso super rigoroso, mas ele tem que saber de todas as matérias. O árbitro ele pode ser especializado, por exemplo, numa questão marítima, que certamente um juiz nunca ouviu falar. E isso é uma das grandes vantagens. E, além disso, a confidencialidade. Então, a regra é que os processos arbitrais sejam sigilosos. E isso beneficia muitas empresas que não querem ter um litígio divulgado na mídia, né? Então, o ponto é, a gente criou um centro de arbitragem para justamente se adaptar às necessidades de uma sociedade que se transformou e fazer negócios, tanto no Brasil como em Portugal, que tem centros bastante consolidados também há muito tempo. Então, Portugal é, historicamente, um celeiro de grandes arbitralistas, né, que atuam, inclusive no Brasil, então até por esse intercâmbio, tem muitos árbitros portugueses que estão atuando com muita frequência aqui no Brasil. Foi para atender essa necessidade. Então, isso é também para beneficiar os usuários, né, os nossos associados da Câmara, que fazem negócios no Brasil e que têm como essa vantagem uma racionalidade econômica, uma maior eficiência, porque para uma empresa não é interessante você ficar numa disputa 10, 15, 20 anos até que transite em julgado, ou seja, até que ela acabe definitivamente no judiciário. Ao passo que na arbitragem, por mais que possa demorar um pouco mais do que deveria, e aí a gente depois pode conversar sobre isso, em 3, 4, no máximo 5 anos a disputa está resolvida e não cabe recurso, né? Então, em tese, não cabe recurso, lógico que isso é um papo para outro momento, mas só cabe uma ação anulatória com algumas hipóteses restritas, mas essa também é uma diferença gritante do processo judicial, que, como a gente sabe, tem infinitos recursos, né? E a parte que perde vai enrolando, subindo até o STJ, depois o STF, e o processo não acaba nunca. Legal. Você comentou que tem uma grande diferença entre mediação e arbitragem. Você pode explicar para os nossos ouvintes que diferença é essa? Claro. Bom, a mediação é um processo autocompositivo de solução de disputas. Então, digamos que você tem uma empresa e eu tenho a minha empresa, a gente está brigando.
só que a gente quer resolver de uma forma relativamente amigável. O mediador é um neutro. Ele vai tentar, literalmente, como a palavra diz, mediar a disputa. Então, se a gente escolhe em conjunto uma pessoa para se atuar como mediador, essa pessoa ela vai ter que entender o seu ponto de vista, o meu ponto de vista, os meus argumentos, os seus argumentos. Só que ele não vai defender o seu lado ou o meu lado. Ele vai tentar aparar as arestas para que as partes cheguem num acordo que seja confortável para as duas. Já a arbitragem não. A arbitragem é um método heterocompositivo e adjudicatório, como se fosse um juiz. Então, na própria lei de arbitragem, o árbitro tem os mesmos poderes que um juiz, os mesmos poderes de adjudicação, na verdade, né? Ele não tem um poder coercitivo, mas a sentença arbitral vale tanto quanto uma sentença judicial. Então, o árbitro, quando ele é constituído, seja um ou três, são chamados para decidir. Então, ele vai avaliar se você tem razão ou se eu tenho razão, ou se você tem mais razão ou menos razão. Então, é proferida uma decisão. Já o mediador, ele atua para tentar fazer com que as partes cheguem a um acordo e resolvam essa disputa. Eu não tenho dúvidas que tem ouvintes nossos, Ricardo, que devem pensar o seguinte: bom, decidi a arbitragem porque é mais rápido, eu vou conseguir resolver o assunto, né, de forma mais rápida, mas aí se chegou no final ali de uma arbitragem, de uma decisão, e aí eu tive uma decisão que não foi muito favorável ao que eu esperava. Existe o risco dessa decisão ir para o Poder Judiciário ou isso não pode acontecer? Ou como que a gente tem certeza que essa arbitragem realmente vai ser o resultado dessa discussão? Olha, o risco existe, né? E como eu atuo não só na prática, como escrevi meu doutorado bastante sobre isso também, cada vez mais a parte que perde tem tentado recorrer ao Judiciário. Mas como eu comentei agora há pouco, a lei de arbitragem traz algumas hipóteses, um rol taxativo de situações em que a parte que perdeu pode tentar anular a sentença arbitral no judiciário. Por quê? Porque a regra é que o Poder Judiciário não se intromete no mérito da decisão do árbitro, ou seja, ele não vai rever se o árbitro julgou direito ou não, ou seja, se o árbitro acertou ou errou. Ele vai ver se aquela sentença tem todos os requisitos de validade, ou seja, digamos que um árbitro proferiu uma sentença por corrupção, por prevaricação, aí pode se anular. Digamos que um árbitro não respeitou, digamos que a gente esteja numa arbitragem, você queria produzir determinada prova, ele não deixou e só permitiu que eu produzisse. Então, ele violou o que a gente chama de devido processo legal. Nessas situações que são bastante extremas, isso acontece. Agora, para tranquilizar os ouvintes, muito embora eu tenha falado que cada vez mais a parte que perde tenta anular essa sentença, pelo menos no Judiciário de São Paulo, que é o grande celeiro, né, do Brasil, acho que em termos de volume, de jurisprudência, etc., tem muitos estudos, até da professora Selma Lemes, que é uma das autoras da lei de arbitragem, ela faz um estudo anual sobre não só quantitativo e qualitativo também dos processos arbitrais administrados pelas principais câmaras do Brasil. E o índice de anulação efetiva de sentenças arbitrais ainda é muito baixo dentro do universo em que são ajuizadas ações tentando anular essa sentença. Então, embora o número de tentativas tenha aumentado, o número de sucesso na anulação continua extremamente baixo. Então, agora, não existe como negar que, muito embora a sentença arbitral seja definitiva, é possível que a parte que perca tente isso. Só que tem um desincentivo econômico muito grande para quem tenta anular, que são os honorários de sucumbência de 20%. Então, se alguém tenta anular a sentença e perde, ele vai pagar 20% sobre o valor da causa. Ou seja, se uma sentença é de 50 milhões de reais, a pessoa pode ter que pagar 10 milhões de reais de sucumbência para a parte contrária. Então, aí é o nosso Código de Processo Civil que assim prevê. Então, é uma forma de desincentivo econômico você tentar anular, porque você tem uma consequência econômica muito grande. Para não manter nessa litigância eterna. Exatamente. Que é um pouco nossa cultura, né, litigante. Acho que o brasileiro, no geral, ele quer ir até o final, né? Definitivamente. E eu acho que faz todo sentido isso e é bom ter esse artifício para evitar. Bom, a gente já sabe que o tempo é um grande ganho. Qual outra grande vantagem que uma empresa poderia ter quando decide por uma arbitragem em vez de ir para o Poder Judiciário?
A flexibilidade, eu diria que é um dos principais elementos. Então, a flexibilidade, aí você pode encaixar, como eu falei, você escolher um árbitro ou uma árbitra que seja especializada naquela matéria ou que já tenha escrito, né, trabalhos acadêmicos ou se posicionado, etc., de certa maneira alinhado com a tese que você defende. Lógico que o árbitro, isso é importante te desmistificar. Quando uma parte indica o árbitro não é o árbitro da parte, o árbitro tem que ser independente e imparcial. Ele não foi apontado para decidir em favor daquela parte que o indicou. Mas a flexibilidade envolve não só você poder escolher alguém que você entenda que tem um perfil adequado para aquela disputa, que seja alguém que se dedicou, que escreveu sobre isso, mas você definir o procedimento, que o procedimento, de certa maneira, é conduzido pelo tribunal arbitral, mas as partes é que definem antes por meio do termo de arbitragem. Então, por exemplo, as partes podem consensuar em estabelecer um prazo, que no processo judicial a gente chama de petição inicial, na arbitragem a gente chama de alegações iniciais. Esse prazo geralmente é de 60 dias. Para responder, mais 60. Essa é a prática, porque a arbitragem é um universo, muito embora seja processo também, é um universo muito mais específico em que as teses são muito mais aprofundadas, né? Até porque, em tese, os árbitros têm que ter a dedicação para analisar aquele caso com profundidade, diferentemente de um juiz que tem centenas, milhares de casos para julgar todos os dias. Então, não é nem recomendável fazer petições muito extensas para que o juiz tenha tempo de analisar. Então, as partes podem definir como elas querem, que tipo de prova pode ser produzida, não só os prazos, vai ter audiência, não vai ter audiência, que tipo de perito que se quer. Então, diferente no judiciário, o juiz nomeia um perito. Então, é só para dar alguns exemplos de flexibilidade. E, Ricardo, muda o papel do advogado nessas arbitragens? Assim, o advogado que atua no Poder Judiciário de forma, né, vamos dizer, normal, é o mesmo que pode atuar na arbitragem ou para ser um advogado para a arbitragem você precisa de alguma coisa diferente? Não, precisar não precisa, os advogados podem atuar tanto no processo judicial como na arbitragem, mas exige uma adaptação. Porque, como eu comentei, não só a definição estratégica do caso é muito mais refinada, então isso envolve desde a seleção do julgador, né, do árbitro, envolve a seleção do seu assistente técnico, envolve a seleção do perito, como a própria estratégia na elaboração das peças processuais, diferentemente do judiciário, e o judiciário tem muita tradição da oralidade, de despachar memoriais, de agendar conversas com o desembargador ou com o juiz, isso na arbitragem não tem, isso aqui está reservado para audiência. A audiência é o momento das partes falarem com os árbitros. Então, por exemplo, contatos privados, agendar despacho, isso não existe. Então, é uma adaptação necessária, é uma atuação muito mais refinada, porque, como eu comentei, exige-se da parte que o advogado esteja preparado para discutir a tese na minúcia, e isso muitas vezes, né, é esperado do próprio tribunal. Então, o tribunal é muito mais proativo do que um juiz. O tribunal, na audiência, ele pergunta para o advogado dúvidas que ele tem, ele quer saber da testemunha, o que ela está falando, se é verdade, se não é verdade. Então, também o papel do advogado é diferente e do julgador também é diferente. Por isso que eu entendo que o advogado / advogada tem que estar preparado para atender essa demanda que é um pouco diferente nesse sentido. Legal. E, Ricardo, você comentou no começo do nosso papo que a lei da arbitragem mudou em 2015, né, que já teve uma mudança. Eu fiquei sabendo pelos bastidores que essa mudança da lei tem um pouco mais de influência com o poder público hoje. O poder público está mais envolvido no julgamento da arbitragem. Como que funciona isso e qual é a sua visão em relação a esse envolvimento do poder público? Adorei sua pergunta porque o tema é muito especial para mim, é o tema do meu doutorado e do livro que eu publiquei. A arbitragem, eu fiz até uma evolução histórica, a arbitragem com o poder público não começou em 2015, tá? Muitas leis de infraestrutura, leis regulatórias que foram editadas no Brasil na década de 90, já admitiam, como eu comentei no início da nossa conversa, os meios que se chamavam meios alternativos de solução de controvérsias, né? Não se falava expressamente em arbitragem, mas a arbitragem está envolvida dentro desses meios. Mas dentro do próprio poder público, como a gente sabe que a natureza do poder público é muito mais engessada, eles precisam sempre de alguma autorização legislativa,
havia um receio enorme de participar de arbitragens antes de 2015 por não ter a expressa autorização legal. Com essa mudança, isso passou a ser expressamente permitido. E os principais vetores para atrair o poder público para a arbitragem são justamente a segurança jurídica maior, isso não só para o particular, mas também para o ente público, como a própria eficiência econômica. Então, foi uma forma de desafogar também o Estado e o Poder Judiciário, que não tem mais como absorver demandas, e como eu comentei, as demandas arbitrais são demandas geralmente entre grandes empresas, né? Dificilmente, aí faltou comentar um pouco sobre a desvantagem, a arbitragem é muito mais cara do que litigar no Poder Judiciário, mas a contrapartida é essa rapidez na decisão. Afinal, quanto mais uma demanda se estende no tempo para uma empresa ou para uma pessoa física, ela está perdendo dinheiro, o dinheiro está lá imobilizado, né? Enfim. Então, o que se exige, né, do poder público também tem muitas vantagens de se submeter à arbitragem, foi por isso que ele acabou e tem visto cada vez mais, para você ter uma ideia, de cada 100 processos arbitrais, praticamente em 20 deles o poder público já está envolvido. Nossa, bastante. Bastante. E a tendência, eu entendo que é crescer cada vez mais, porque se você pegar todos os grandes editais, até mesmo eu fiz uma pesquisa na esfera municipal, um pouco menos, mas estadual e federal, no Brasil, todos os editais de concessões de infraestrutura têm vindo com previsão de cláusula compromissória. Então, nessas grandes obras, sempre vai ter alguma disputa. Isso é praticamente certo. Então, eu tendo a acreditar que se a gente bater um papo daqui a uns 10 anos, mais ou menos, esse número, o percentual de participação do poder público vai aumentar. Porque o poder público é o maior litigante do Brasil. Né? Se a gente olhar, e quando eu falo poder público, isso envolve empresa pública, sociedade de economia mista. Então, você tem banco, você tem agência reguladora, você tem todos os órgãos da administração direta e indireta. Né? Então, é um universo muito grande e com uma perspectiva de cada vez mais eles se envolverem em demandas e litígios arbitrais. Muito interessante isso, adorei saber. Esse número para mim também foi eu não imaginaria isso. E essa questão da desvantagem, percentualmente, quão mais caro é ir por uma arbitragem do que por um processo judiciário normal? Olha, tem um número que você, geralmente alguém pergunta e fala assim, né? Tem um percentual mais caro do que seria estar dentro de uma arbitragem, apesar das vantagens que a gente tem nisso? Olha, é difícil mensurar propriamente, mas eu vou tentar dar um panorama geral, tá? Se eu não me engano, se me falha a memória, a faixa mais alta de custas para você entrar com uma ação no judiciário está em torno de uns R$10 mil, eu diria. Na arbitragem, assim como nosso centro tem uma tabela de custos, né? Todas as câmaras têm uma tabela de custos e são por faixas de valor de demanda. Então, é totalmente diferente o custo de uma arbitragem de 10 milhões, de uma arbitragem de 100 milhões, de uma arbitragem de 500 milhões. Mas uma arbitragem, por exemplo, de 500 milhões de reais, você tem pelo menos uns 2 milhões aí de custas. Então, é uma diferença abissal para o Poder Judiciário. E quando se tem, isso é um ponto que é bastante crítico meu, uma opinião minha, que eu escrevi sobre isso, quando tem um ente público envolvido, o particular tem que antecipar todas essas despesas, porque, em regra, todas as despesas da arbitragem são rateadas meio a meio entre cada parte. Tá? Não importa se ela é autora ou ré, né? O requerente ou requerido. E aí, no final do procedimento, o tribunal verifica quem ganhou, quem perdeu, quem ganhou mais e perdeu menos, e ele determina o rateio. Então, pode ser que uma parte pague 80% e a outra 20%. Pode ser que uma parte pague 100% e a outra 0%. Mas a regra é que as partes dividam esses custos. Quando tem o poder público envolvido, eles têm imposto que o concessionário, né, o ente privado, antecipe todas essas despesas. Então, você tem que... É uma equação financeira da matriz de risco do contrato que também tem que ser prevista pelo ente privado antes de decidir entrar numa arbitragem com o poder público. Já entre privados, a regra é essa que eu comentei. Claro que existem situações em que uma empresa, por exemplo, é requerida e não está em situação financeira boa e acaba não tendo como pagar essas custas, a parte autora tem que antecipar, senão o procedimento é suspenso e se ela não pagar, ele é extinto. Então, essa regra, de certa forma, já existe entre particulares. Né? Tem particulares que abusam desse direito e não pagam porque não querem, simplesmente por que a gente chama de chicana processual. Eles querem, né, tentar dificultar ao máximo possível a vida da parte requerente. Então, essas nuances existem. No Poder Judiciário, obviamente que o Poder Público ele tem isenção de custos, né? E essas custas são recolhidas sempre pelo autor, então o réu também não tem. Então, é muito mais caro se litigar numa arbitragem, tanto para o autor como para o réu. Mas o tempo justifica, né? Porque também se o você tempo ganhar, e a qualidade da decisão e dos julgadores, que é o que se espera, né? Exatamente. Um juiz, uma juíza,
muitas das vezes não vai ter tido sequer contato com algum tipo de discussão que é muito mais sofisticada, uma matéria mais societária, densa, né? Intrincada, por exemplo, debêntures, são questões que o Poder Judiciário não está acostumado a decidir, né? Muito legal, muito legal. E aí, eu voltando ao assunto que você comentou da polêmica do Centro de Arbitragem Coletivo, por que essa polêmica e o que você vê aí que pode... É uma vantagem, é uma desvantagem essa arbitragem coletiva? Como funciona? Para você ter uma ideia, eu fiz minha formação complementar nos Estados Unidos, como eu comentei, então mesmo nos Estados Unidos tem uma oscilação na jurisprudência lá, então já teve alguns precedentes, né? Só para explicar para os nossos ouvintes, o sistema americano é chamado de Common Law, nosso sistema é o Civil Law. Common Law significa que a tradição deles é baseada em julgados, em decisões. Civil Law, Brasil, Alemanha, outros, França, é o direito codificado. Por isso que no Brasil a gente tem código para praticamente tudo. A gente tem o Código Civil, a gente tem o Código de Processo Civil, a gente tem o Código Tributário, a gente tem o Código Penal, o Código de Processo Penal. Então é o direito escrito, né? O direito extraído das leis. Lá nos Estados Unidos, a Suprema Corte Americana já teve momentos em que permitiu mais, permitiu menos, porque a arbitragem é sempre uma questão de consenso, né? A arbitragem, esse é o ponto, o que a gente chama de cânone basilar, ou seja, é a pedra fundamental, a pedra de toque da arbitragem é a autonomia da vontade. Então, nunca eu posso impor, lembrando do nosso exemplo, eu e você temos uma empresa e vamos brigar. Se eu quero arbitragem e você não quer, não vai ter arbitragem, né? As partes têm que concordar em levar a eventual disputa para a arbitragem. Na questão da arbitragem coletiva, o grande X da questão é essa questão do consentimento. Então, nossos ouvintes, e vocês já devem ter ouvido na mídia, por exemplo, as discussões da Vale com relação àquele acidente trágico de Mariana, de Brumadinho. Então, tem algumas associações de moradores que tentam buscar reparação contra a Vale em arbitragem coletiva. Então, tem-se uma discussão o estatuto social da Vale, assim como da Petrobras, que tem muitas demandas coletivas pelos prejuízos da Lava Jato. O estatuto prevê que qualquer disputa entre acionistas e a empresa seja resolvida por arbitragem, mas não fala em arbitragem coletiva. Então, a discussão gira muito em torno disso, ou seja, a companhia deu consentimento para brigar numa arbitragem individual, mas ela deu também numa arbitragem coletiva. Então, há quem defenda que sim, porque ela deu consentimento para a arbitragem, então, implicitamente, tanto faz se é arbitragem individual ou coletiva, e a maioria entende que não pode, porque precisaria de um outro tipo de consentimento, precisaria ela concordar em brigar numa arbitragem coletiva. Até porque não se resume a isso, tá? Estou tentando aqui ser bem simplista, mas tem muitos aspectos que o processo coletivo judicial é totalmente diferente de um processo individual judicial. E isso vale também para uma arbitragem. Então, o ponto é que não se sabe muito como estabelecer o processo arbitral coletivo até agora. Isso não é só no Brasil, como eu falei, isso existe também fora, em vários outros países, não só nos Estados Unidos. Muito interessante entender essa nuance. E aí, já pegando essa coisa da polêmica, eu queria fazer uma pergunta um pouco polêmica de quais são os desafios que uma arbitragem agora tem pela frente e como que ela pode aprimorar nos próximos anos? O que você acha que é o principal desafio de uma arbitragem? Olha, a arbitragem, assim como o direito, é um organismo vivo, ele tem que ir se modificando e se adaptando, e foi isso que a gente vem tentando fazer na gestão da nossa Câmara. A arbitragem não é para todo mundo e não é para toda disputa, mas a arbitragem tem que, ao mesmo tempo, ser possível de ser atendida por o máximo número de pessoas. E tem arbitragem, por isso que tem a arbitragem expedita, para casos mais rápidos e com menos valor envolvido, tem as arbitragens normais. Tem a figura também do árbitro de emergência. Então, antes de começar a arbitragem, você precisa de uma liminar, você não precisa necessariamente recorrer ao juiz, você pode, se as partes admitirem, recorrer a um árbitro que vai julgar só aquela liminar. Então, precisa de uma liminar urgente, o árbitro ele só vai decidir aquilo, depois vai formar o tribunal. A gente tem também várias outras figuras que vão se transformando. Você tem a figura do financiador externo, então uma parte não tem dinheiro, uma arbitragem muito cara, como eu disse, os custos são elevados. Então já tem muitas empresas que se destacam e se destinam a financiar esses litígios. Então tudo isso vai sendo transformado. Por outro lado, essas transformações não estão enrijecendo um pouco o processo arbitral. E na minha visão, muito disso tem a ver com a cultura do litígio que você mesmo mencionou agora há pouco. Porque o brasileiro não se satisfaz com uma decisão que não cabe recurso. É da nossa cultura se revoltar.
Então, se por um lado a arbitragem, a definitividade da arbitragem é uma das suas principais vantagens, também é uma desvantagem, porque você não tem a quem recorrer. Existem situações teratológicas que a gente chama que um árbitro decidiu completamente errado, ele ignorou a prova ou ele julgou contrário à prova. No Brasil, você não pode rever uma sentença arbitral, mesmo que o árbitro tenha dito que a prova A fala X, sendo que, na verdade, ela fala Y. E isso vai atrasando também os procedimentos. Então, você ainda tem poucos players no mercado de árbitros. Então, você tem muitos árbitros com muitas nomeações repetidas e isso é uma questão cultural, passa também pelo advogado, não só pelos centros que têm que ampliar suas listas. Então, agora, a outra mudança que a gente fez é que você não precisa nomear alguém da lista. A lista é meramente indicativa. A lista está lá para ajudar as partes a nomear. Mas qualquer parte pode nomear alguém de fora. Lógico que cabe a nós da diretoria avaliar o nome do profissional, se tem reputação ilibada, etc. Mas, via de regra, não precisa mais estar dentro daquele rol exaustivo de árbitros. Mas o ponto-chave é o que fazer para que a arbitragem não passe a demorar quase tanto quanto um processo judicial. Então, por conta dessa cultura do litígio, as partes em si vêm burocratizando muito o procedimento, pedindo prazos muito longos, os tribunais, por terem muitos casos, acabam demorando para decidir. Muitas câmaras, que graças a Deus não é o caso da nossa, tem muitos casos para administrar e acabam demorando até para dar encaminhamento ao processo. Então, assim, a culpa é de todo mundo, eu não estou apontando o dedo, e acho que a meia-culpa dos advogados também. Acho que os advogados têm que ter uma consciência, uma moral elevada do tipo, lógico, a gente tem que defender nosso cliente, mas também tem um limite de lealdade processual. Exatamente. Então, não é para transformar a arbitragem num processo judicial. E isso eu tenho visto na prática, e infelizmente, processos arbitrais, eu tenho uma arbitragem que está rolando há 8 anos. Que já não vai, deveria que não ser. deveria ser. 8 anos, é muita já entra coisa. Um pouco com a questão que é meio antítese, né? A gente ser tão litigante com um processo que você mesmo explicou que é codificado. Se está escrito, da teoria está resolvido. Diferente desse commonplace, né? Então, assim, né, a gente continua nessa litigância da interpretação. Mas eu acho que essa questão de aprimorar também está muito ligado com o conhecimento, né? Eu acho que esse papo aqui nosso hoje no podcast era para trazer um pouco também do que um centro de mediação e arbitragem faz. Felizmente aqui o nosso papo já está chegando ao fim, mas para encerrar eu queria fazer uma pergunta, né? Você comentou que a lei de arbitragem já tem aí 30 anos, né? Como você enxerga o futuro da arbitragem daqui 20 anos ou daqui 30 anos? Você entende que isso vai ser realmente cada vez mais relevante no nosso país? Qual que é a tua visão em relação a isso? Olha, não tenho dúvidas. Eu acho que não só a arbitragem veio para ficar, como já ficou, e a arbitragem é o futuro. Agora, eu entendo que a gente está num momento de reflexão, como qualquer instituto, né? A gente ainda está na fase da jovem adulto ainda, né? Da arbitragem. Então, a gente tem que olhar para dentro e ver quais são os problemas, o que precisa melhorar, porque nada é perfeito. Mas eu não tenho dúvidas de que a arbitragem vai continuar sendo utilizada para esse tipo de disputa, pelas empresas, porque uma empresa não pode, né, conviver com o tempo de demora do judiciário. Uma empresa não pode esperar 30 anos para ter um processo julgado. Então, as dores do crescimento da arbitragem são normais e são esperadas. O importante é como a gente vai olhar daqui para frente e tentar consertar o que dá para consertar, que não é nada extremamente grave. Mas eu entendo que ainda é o meio mais eficiente para esse tipo de disputa, e o nosso centro, a intenção é que ele esteja sempre na vanguarda, como a gente já vem fazendo desde a fundação, e continue assim pelos próximos 20 anos. E eu entendo, Ricardo, que para a empresa estrangeira aqui no Brasil é uma grande vantagem estar numa arbitragem quando tiver que... porque tem um processo também mais... educado, né? Um processo que você vai ter mais transparência. Estou certa? Estou errada? O que você acha disso para uma empresa que está aqui dentro, portuguesa, por exemplo, né? Que é um caso da nossa Câmara, dentro de uma arbitragem aqui. Você acha que tem uma vantagem dessa educação do que essa empresa consegue aprender no processo? Não tenho a menor dúvida, porque como eu comentei sobre a questão da flexibilidade, a possibilidade de escolha do seu julgador, a possibilidade da parte participar de forma mais ativa, até na escolha hoje em dia de presidente, as partes são chamadas a opinar. Ou seja, uma empresa tem muito mais controle de um processo arbitral do que um processo judicial, que não tem visibilidade praticamente nenhuma. O juiz ou a juíza são escolhidos por sorteio,
né? Então, depois o recurso é julgado por uma Câmara que também é por sorteio. Então, ter o controle um pouco maior sobre o processo dá mais segurança, até como eu comentei, assim, você pode trazer experts em direito português para falar no processo arbitral, que é mais incomum no processo judicial porque é custoso. Você pode escolher um árbitro português, nada impede. Se a cláusula não impedir, se a Câmara não vedar, uma empresa portuguesa pode indicar um árbitro português. Eu falei, tem inúmeros árbitros super capacitados que atuam aqui, se bobear até mais aqui do que em Portugal. Que legal. Então, isso é com certeza uma vantagem, um atrativo, né, para vir para a arbitragem, seja administrado no Brasil, seja administrado em Portugal. Acho que a arbitragem internacional se consolidou como principal meio de disputa justamente por isso. Muito legal, Ricardo. Foi uma aula aqui, eu tenho certeza que os nossos ouvintes aprenderam muito. Eu queria te agradecer pelo seu tempo, pela sua generosidade em compartilhar tanta informação, comentar do seu doutorado, comentar tanta coisa que você vem aí aprendendo aí há mais de 15 anos sobre o Centro de Mediação e Arbitragem. Agradeço também o apoio dentro da Câmara que você dá para a gente, dentro da nossa Centro de Mediação. Muito obrigada pela tua presença aqui hoje. Eu que agradeço. Foi uma alegria, uma honra estar aqui e estou à disposição para a gente sempre contribuir com o programa. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Se você gostou desse conteúdo, não esqueça de compartilhar nas nossas mídias sociais, no Instagram, no LinkedIn. Comentem a opinião de vocês sobre o assunto e eu espero vê-los no próximo episódio logo, logo. Até breve!